Meus amigos, é bom que você tenha vindo. Eu vim em nome de Jesus. Se você veio em nome de Jesus, entre a minha pessoa e a sua está o Senhor Jesus, aquele que a Bíblia declara que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Significa que o que ele fez no passado, ele faz hoje e está fazendo. E será uma pena se você não começar a abrir o seu coração, buscar a Deus, porque quando a pessoa recebe aquela direção, eu vou à casa de Deus, é para ela vir buscar tudo que ela precisa. Jesus disse: vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará bens aos que lhe o pedirem. Mas temos que pedir, mas pedimos, não recebemos, porque pedimos o mal. Então vamos aprender com a palavra de Deus o que nós temos de fazer para poder assumir tudo aquilo que Deus garante que é nosso. Na Escritura está registrado e certamente Ele vai nos entregar, você vai desfrutar e você vai ter uma vida abençoada. A pessoa tem que olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu quero aprender contigo, porque Ele promete na Bíblia nos instruir, nos ensinar o caminho que devemos seguir, nos guiar com os olhos dEle. Então Ele vai fazer isso para nós e nós somente temos que buscar. E quando começamos a buscar, nós vamos nos enriquecendo de revelações, vamos aprendendo a tomar posse da bênção, e o nosso Deus, que não perde uma batalha, que quer cumprir o seu desejo em nós, haverá de cumpri-lo em nome de Cristo. Eu estou lhe falando isso que desde menino eu sigo a Jesus e não tem coisa melhor do que seguir a Jesus. Não tem muito tempo não, que eu estou com 25, mas seguindo a Jesus, você encontra coisa boa, pessoal, e graças a Deus por isso. E você também vai encontrar coisa boa. Ah, mas eu já estou velho, missionário. Moisés começou com 80 anos, era um garoto, ainda ficou 40 anos dirigindo o povo de Israel pelo Egito. Exatamente, eu tinha 80 quando começou, e quando morreu, dava um bagulho. Não, a Bíblia diz que as suas forças não lhe faltaram, nem a sua vista escureceu. Meu irmãozinho, isso é notícia para nós. Esse é o Deus que fez Moisés ser a bênção e quer fazer a mim e quer fazer a você ser a bênção. Irmãos, tem muita coisa que falar. O livro de Hebreus, capítulo 11, registra aqui a história dos heróis da fé. E no versículo 32 do capítulo 11, o escritor sagrado fala o seguinte: ele diz assim: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefité e de Davi, de Samuel e dos profetas. Falou de 6 e mais os profetas, que faltaria tempo. Não deu para colocar aqui, porque era tanta matéria que tinha aqui na palavra, que ele não teve tempo de colocar tudo. Mas nós vamos fazer um estudo hoje desse Gideão, porque ele foi usado por Deus para mandar lá para o Beleléu aquelas pessoas que estavam há 7 anos oprimindo Israel. Essa canção que o Fernandes vai cantar, que vai ser muito bonita, que fala do ribeiro de Quizon, lá no Vale do Armagedon, é uma das coisas mais lindas que eu já vi falar. A batalha foi talvez a batalha mais importante da história da humanidade. Lá, quando você vai de carro de Jerusalém até Nazaré, você sobe uma serra, aí você vê o Vale do Armagedon, onde eles dizem que vai ser a terceira guerra mundial, a última guerra. Se tiver a terceira, vai ser a quarta. Eles falam, os teólogos falam que é lá. Se é, eu não sei. Mas a 30 quilômetros dali está o ribeiro de Quizon, Monte Tabor. O monte está embaixo, aliás, desculpa, o Monte Tabor. E o Sísera era o comandante em chefe do rei Jabim de Canaã, que estava oprimindo Israel só por 20 anos. Veja bem, esse rei, esse Sísera, tinha 900 carros de ferro, tração animal, lógico. O carro de ferro era um perigo. Nas rodas saiu como se fossem umas espadas, já assim lá. Quando ele andava, ele ia comendo a perna de todo mundo que estava ali. E o pessoal corria, porque não podia ficar perto, não tinha jeito de chegar. E se jogasse uma flecha, não entrava, porque era de ferro, fechado. Negócio bravo. E tinha 15 mil soldados a cavalo. E tinha, segundo José, que foi um historiador judeu, não cristão, mas judeu que falou disso, ele tinha 300 mil homens a
pé da infantaria para poder fazer lá e fazer coisas terríveis contra o povo de Deus. Não tinha jeito. O Baraque, por ordem de Deus, conseguiu 10.000 homens, subiu o Monte Tabor, preparou eles. Débora era a juíza, foi lá, mostrou a palavra de Deus e eles desceram do Monte Tabor, mas não tinha um animal, um burro, um jumento para o Baraque vir, o comandante viver a pé. Todo mundo enfrentar, não tinha jeito. Mas, irmão, Deus fez uma coisa tão linda. Deus preparou uma tempestade tão forte que essa de São Sebastião, que não foi nada em relação a lá, mas alagou todo aquele mar, aquele vale do Megido. Os carros de ferro não puderam sair, os cavalos vinham correndo, porque tinha fúria para poder pegar os hebreus, e eles pisavam na lama, mas tinha pedras pontiagudas, rachava os cascos dele, cavalo com casco rachado, cai no chão, não tem mais jeito. Bom, resultado, Israel venceu a batalha. Mas o povo, poucos anos depois, já estava na mão dos midianitas, porque voltou a pecar. Antes de você ter o batismo com o Espírito Santo, você vai ficar de vez em quando caindo na fé, mas não é só ter o batismo, é ser batizado e cultivar, deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração para ele levantar você e você ser uma bênção, senão você vai cair sempre. Aí o que eles fizeram? Eles começaram então a plantar, colhia, escondia nos altos dos montes, nas cavernas, nas grutas, para os midianitas não levar, porque levava tudo, era um país falido, de famintos, e eles começaram a orar a Deus, aí despertaram, a gente tem que buscar Deus, tem que buscar, meu irmão que está na igreja, em casa assistindo agora, você não vem à igreja, você está perdendo, você tem que fazer um sacrifício, entre aspas, de vir à casa de Deus, Deus está fazendo um sacrifício de nos suportar do jeito que nós somos, inconstantes, pessoas que mudam de acordo com a temperatura, está calor, está frio, tomam decisão errada, aí eles oraram e Deus mandou um profeta que liderou. Não, o profeta é para pregar, pastores não é para estar na política, pastor é para estar no púlpito pregando, fora do púlpito, joelho no chão se consagrando, que eles são os pais daquelas pessoas, que eles precisam deles, eles têm que fazer isso, esquece outra coisa, fica no seu ministério, deixa a construção de casa para os pedreiros, deixa outras coisas para outras pessoas, você tem que ser de Deus e buscar Deus para preparar. Aí o que ocorreu? Havia um jovem ali no meio deles ali, que entendeu o recado era assim, é uma mensagem só, ele correu Israel de norte a sul, de leste a oeste, pregava de manhã, de tarde, de noite, em qualquer lugar, dizia, olha, eu tirei vocês do Egito, eu fiz vocês vir para cá, eu disse vocês não sirvam aos deuses dos amorreus, mas estão servindo, vocês não podem servir, e foi falando, porque vocês precisam se levantar. Aí o Gideão disse, é comigo essa palavra. E ele pediu uma roça lá, o pai dele era um pai pobre e ele era o caçulo de uma família de miseráveis. E ele então arranjou um trigo lá e plantou e ficou todo orando ali, orando. Do dia que ele ouviu a voz de Deus, Deus colocou ao lado dele o anjo dele. E o anjo acompanhou Gideão, abrindo portas. Do dia que você começa a ouvir a voz de Deus, tem um mensageiro de Deus que fica ao seu lado, para lhe proteger, para lhe guardar, para abrir portas. É só você sentir no coração que você sabe, se não presta, isso aqui vai me dar problema, não vou tomar essa decisão. Aí ele foi e plantou, e quando o trigal estava madurinho, ele começou a cortar, colher, para poder pôr a sal dos midianitas, que já se ouvia falar que estavam vindo, que o pessoal vinha a pé, trazendo animais para poder sobreviver também, parar, fazer comida pelo caminho. Era assim que eram as guerras do passado. E os mais rápidos que corriam diziam, estão chegando, já estão em tal lugar, e o Gideão trabalhando louco. Aí de repente o anjo de Deus apareceu a Gideão. E o que ele disse? Está em Juízes capítulo 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. O Gideão ficou todo arrepiado. E sabe o que ele disse para o anjo? Mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso sobreveio. Era mais ou menos assim, anjo,
Deus não é conosco coisa nenhuma. É Gideão, não é. É Gideão, não é. É Gideão. Claro que ele é com vocês. Ele que está protegendo vocês. E por isso que se levantou. Aí ele disse, porque se Deus fosse conosco, que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Ele estava certo, ele estava entrando no assunto de fé. Quando você entra no assunto de fé e não de religião, você começa a falar e surpreende até o anjo de Deus. Jesus ficou surpreso com um capitão romano que chegou e disse, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Jesus disse, eu vou curá-lo. Não vá na minha casa não, eu não sou digno, que o Senhor é debaixo do meu teto, mas fale uma palavra, meu jovem será curado, porque eu sou homem igual ao Senhor, eu estou debaixo da autoridade de Roma, se eu tenho que fazer uma coisa, eu digo soldado, eu tenho soldado das minhas ordens, eu obedeço o César e ele me obedece, vai e faz isso, ele faz, vem, não faz isso, ele não faz. Aí Jesus disse, pessoal, nem em Israel encontrei fé como essa. Jesus se surpreendeu com aquele capitão. O anjo de Deus, o Senhor Jesus vai surpreender com você quando você tomar a decisão que o Espírito Santo colocou no seu coração. O Gideão disse, anjo, se Deus fosse comigo, o que seria desses midianitas? Sabe o que o anjo disse para ele? Versículo de número 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Gideão, vai nessa tua força. Ô José, vai nessa tua força. Ô Maria, vai nessa tua força, porque é Deus que tocou no seu coração. Você está começando a caminhada e o diabo vai fazer tudo para te tirar do caminho e você ser uma pessoa derrotada. Não aceite. Não, eu ouvi Deus, eu senti de Deus. Deus tocou no meu coração e eu vou obter essa vitória em nome de Jesus. Você que está com filho doente, está no hospital, está incurável, você que está com um problema no casamento, não tem mais jeito, você que está com um problema financeiro, eu vou fazer uma coisa errada, não faça. Você é do outro time, do time de Jesus. Sai desse negócio errado. Se firme na palavra de Deus que você vai longe. Vai nessa sua força, porque Deus vai livrar a sua família, vai livrar você, como Ele já disse para você, não te enviei eu, aí o Gideão parou. É mesmo, eu ouvi o pregador e sentia que eu podia fazer. Então eu vou libertar, e libertou Israel. Irmãos, Deus quer fazer de você uma pessoa vencedora. É só continuar firme, é só não deixar o inimigo roubar de você a bênção. E Deus vai lhe abençoar em nome de Jesus. O estudo bíblico que está lá em Êxodo capítulo 7, irmão, é só orar que Deus dá. Estudo bíblico não falta para quem vive na palavra de Deus. E Ele quer abençoar o povo dele. E diz o seguinte aqui, o Senhor Deus estava mandando Moisés ir ao faraó para poder se apresentar como emissário dele. E deu a ele poder. Irmão, Deus não manda ninguém falar do amor dele sem ter dado poder, mas nós temos que estar sob direção. Então a gente vai em espírito de oração, já oramos antes, estamos ali falando, esperando a direção de Deus, vai vindo as inspirações, nós oramos e Deus cura. Nós queremos fazer de todo cristão nosso, daquele que frequenta as nossas igrejas, um representante de Jesus, seja mulher, seja homem, velho, novo, criança, todo mundo deve ter o poder de Deus em sua vida. Aí diz aqui, Êxodo 7, versículo 8, o Senhor falou a Moisés e Arão dizendo, quando o faraó vos falar dizendo, fazei por vós algum milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança diante de faraó e se tornará em serpente. E não é que o faraó pediu que eles falaram que Deus mandou, disse, tá bom, Deus mandou vocês, então faça alguma coisa para eu crer aqui agora. Aí, o que diz aqui, versículo 10? Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante de seu servo e tornou-se em serpente. É um sinal violento. E jogou a vara e ela passou a ser uma serpente.
Mas como é que pode isso? Eu não sei, Deus sabe fazer a coisa. Eu não sei como é que Deus cura tendinite, artrite, bursite, coração, como é que Ele cura visão, audição, mas já vi Deus curar na nossa reunião e em quantidade enorme. Hoje aqui, isso aqui pode encher de bênçãos se você crer. Se não crer, não tem jeito, né? Aí jogou, ela ficou, mas ele não esperava por uma, ela tornou-se serpente. Olha o que o astuto faraó fez com os feiticeiros do Egito. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Jogaram a vara no chão e ela tornou cobra. Aí não era mais uma, era uma porção de cobra. Aí o faraó deve ter rido. Ah, foi Deus que mandou vocês, né? Está vendo aí? Então Deus só mandou meus feiticeiros também. Tudo virou cobra. E aí? Moisés ficou olhando para a cara do faraó. Aí deu um pouquinho, ficou todo mundo assustado. A vara de Arão começou a abrir a boca e engolir a vara dos outros todinho, e não ficava gorda não. Engolia as cobras todinha ali, engoliu tudo, não tinha uma de sobra. Olha o que aconteceu, que coisa linda. Porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se em serpente, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Meu irmão, do inimigo é mentira, é ilusão, mas de Deus é realidade. O inimigo joga a maldição e você crê, ela pega. Se você não crê, não pega. Não crê maldição, crê na bênção. Eu não aceito, porque está escrito em Números 23, 23, contra Jacó não vale encantamento. Nós somos Jacó, somos servos de Deus. Não tem encantamento que pega na gente. Mas você crê, daqui um dia você está andando todo torto aí. Mas o que aconteceu comigo? Sei lá, fui mexer com essas coisas. Não tem problema algum. Você é de Deus e não vai acontecer nada com você. E porque cada um lançou a sua vara e tornaram-se serpente, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Então começou a mostrar que era de Deus, mas o faraó ainda manteve o coração duro, e vai manter por muito tempo, e vai levar cada paulada até o dia que ele que ele permite que Israel saia, e saiu todo Israel. Mas depois ele arrependeu, quis destruir Israel e morreu ele e todo o exército dele. Foi o exército todinho do país maior do mundo que pereceu nas águas do Mar Vermelho, porque ele quis fazer o que o povo de Deus faz. Só o povo de Deus está autorizado a fazer o que Deus nos deu para fazer. E vão fazer e vão tomar posse da bênção. Daqui a pouquinho nós vamos orar e Deus vai abençoar. Eu estou correndo um pouquinho porque eu quero orar mais com você hoje. E o pastor Jaime vai garimpar e nós vamos ver muitas maravilhas. Deus não trouxe você à toa aqui. Deus não fez você para em casa à toa diante do televisor. Você está assistindo, sendo abençoado para receber aquilo que por direito é seu. Creia, porque hoje Deus quer abençoar em nome de Jesus. Assuma no seu coração isso.